Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar seguimento à nossa aula da matéria de clínica médica. Hoje a gente vai falar sobre distúrbios endócrinos, tá? A gente vai falar um pouquinho primeiro do sistema endócrino e aí posteriormente a gente fala sobre os distúrbios, tá? Vocês podem acompanhar tanto aqui na apostila, tá? Quanto nos slides que a professora mandou para vocês, tá? Então, o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele trabalha juntamente com o sistema nervoso central, né? O sistema endócrino e o sistema nervoso central, eles atuam em conjunto para coordenar algumas ações do nosso organismo, né? Os dois sistemas, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema endócrino, eles estão intimamente ligados, né? E eles são responsáveis, então, pela regulação e a integração de alguns processos do nosso organismo e da homeostase, que é manter o nosso corpo, o nosso organismo em equilíbrio, né? Então, o sistema endócrino ele vai atuar na produção e na liberação de hormônios, né? As glândulas endócrinas, elas influenciam diretamente no nosso metabolismo. Além disso, controlam e coordenam algumas outras funções, como por exemplo, o ciclo menstrual, a gestação. Então, o sistema endócrino ele é muitíssimo importante para a regulação do nosso organismo, né? Quais as glândulas, então, que compõem o sistema endócrino, né? O sistema endócrino ele é composto pelo quê? Pela glândula hipófise, hipotálamo, corpo pineal, tireoide, paratireoide, pâncreas e as gônadas, né? A gente vai ver agora um pouquinho de cada glândula de uma forma bem sucinta, tá? Só para que vocês entendam. Então, a hipófise, ela é dividida em adenohipófise, que é responsável por produzir 7 hormônios, né? O hormônio do crescimento, que é o LGH, a prolactina, PLR, o hormônio do crescimento, obviamente, né? Vai atuar diretamente no crescimento lá na infância e juventude, né? A prolactina, então, é o hormônio que vai auxiliar na produção do leite nas glândulas mamárias. O TSH, esse hormônio é bem conhecido, né? O hormônio estimulante da tireoide. Ele vai atuar diretamente na glândula tireoide, né? Responsável por regular as atividades dessa glândula. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que atua na produção dos espermatozoides lá nos testículos, né? Também é responsável pela produção dos ovócitos e do estrogênio pelos ovários. Então, esse hormônio está presente lá juntamente com o estrogênio lá nos ovários, né? Opa, deixa eu subir aqui. O hormônio luteinizante, que é o LH, tudo isso é produzido pela adenohipófise, tá, pessoal? Então, esse hormônio luteinizante, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a secreção da testosterona, do estrogênio, da progesterona e a ovulação. Então, olha só, tanto o FSH como o LH, eles são hormônios que estão diretamente ligados à masculinidade e à feminidade, né? Também responsáveis pela reprodução, né? Atuam em conjunto com outros sistemas, atuando diretamente na fecundação, na ovulação, né? E posteriormente também na gestação, né? Além disso, nós temos o ACTH, que é o hormônio que vai atuar na regulação das atividades do córtex suprarrenal, que depois a gente vai ver o que é o córtex suprarrenal, lá nas glândulas suprarrenais, né? E também temos o MSH, que é o hormônio melanócito estimulante, melanócito melanina, né? Coloração da pele. A melanina
quanto mais melanina, mais escura vai ser a cor da nossa pele, né? Então, esse hormônio ele vai atuar diretamente na pigmentação da nossa pele. Aqui nós temos uma imagem da nossa hipófise, tá? Aqui, a hipófise ela é dividida em duas partes, né? A adenohipófise e a neurohipófise. A neurohipófise, a adenohipófise, que a gente estava falando até agora, que é responsável por produzir estes 7 hormônios que a gente acabou de ver aqui, né? Esses 7 aqui que a gente citou aqui agora. A nossa hipófise, também conhecida como glândula pituitária, ela fica lá pertinho do hipotálamo, da glândula pineal, lá no nosso tronco cerebral, né? Logo acima do tronco cerebral fica a nossa hipófise, então. Então, a outra parte da hipófise, que é a neurohipófise, não faz produção de hormônios, mas ela faz o armazenamento e a distribuição de 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo. Que o hipotálamo é outra glândula do sistema endócrino, né? Que ela tá aqui bem pertinho, ó. Aqui o hipotálamo, né? Tá bem pertinho lá da nossa hipófise. Então, a hipófise é dividida em 2 partes, né? A adenohipófise, que vai produzir 7 hormônios, né? Responsáveis lá pelo hormônio do crescimento, coloração da pele, hormônios da masculinidade, hormônios femininos. E a neurohipófise, então, a neurohipófise, ela não vai produzir hormônios, mas ela vai armazenar 2 hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, né? Esses hormônios são a ocitocina. O que a ocitocina faz? Ela vai atuar no estímulo das células contráteis das glândulas mamárias, ou seja, ela vai estimular a produção e a ejeção do leite. Também vai estimular a contração uterina. E além disso, é controlado pela a destensão urinária e a sucção pela amamentação, ou seja, esse hormônio durante a amamentação ele vai ser estimulado. Então a gente pode levar em consideração algo que acontece bem comumente, né? Quanto mais o bebê mama, mais vai haver a produção de leite. Por quê? Porque quanto mais ele mama, mais vai estimular a produção da ocitocina, né? A ejeção da ocitocina, tá? Então, a ocitocina está diretamente ligada lá na contração uterina também durante o parto. Por isso que mulheres que têm bebês de parto normal, o leite sai, digamos assim, mais rápido, elas conseguem amamentar mais rápido, porque lá durante todo o trabalho de parto, lá durante as contrações uterinas, houve o estímulo da ocitocina, né? Houve mais produção da ocitocina. Então, automaticamente, ela vai fazer o estímulo lá nas células responsáveis pela produção do leite, lá nas glândulas mamárias, tá? Além da ocitocina, a neurohipófise também armazena o hormônio antidiurético, né? Que ele atua diretamente na reabsorção da água pelos rins e constrição das arteríolas por meio de estímulo. Então, esse hormônio ele é controlado pela concentração de água. Então, o hormônio antidiurético também fica lá na neurohipófise, tá? Além da hipófise, nós temos também a tireoide, né? Glândula tireoide. O que é a tireoide, então? Ela se localiza no pescoço, à frente da laringe. Lembra que a gente viu já onde fica a laringe, né? Ela é como se fosse uma letra H maiúsculo. Vamos ver se a gente tem aqui. Aqui, ó. Forma um H, né? Elas ficam à frente da laringe aqui, então, né?
nessa região aqui ficam as nossas glândulas tireoides, então, tá? Ela é muito sensível às mudanças do organismo, está sempre em adaptação. Ela torna-se mais ativa em alguns períodos da vida, por exemplo, na puberdade, na gestação e no período menstrual, né? A tireoide, então, ela é responsável pela produção do T4 e do T3, né? Que são 2 hormônios. A tiroxina e a triodotiroxina, tá? Esses 2 hormônios, muito importantes também, são produzidos lá na nossa tireoide. Além disso, ela é responsável pela produção das células. Opa, eu vou ter que pôr meu celular e carregar, senão a prof não vai conseguir terminar de gravar, né? Pronto, agora já tá carregando, não vamos ficar sem bateria, né? Então, pessoal, o hormônio T3 e T4, que é produzido pela tireoide, eles são hormônios que vão atuar na regulação do uso e da taxa metabólica de oxigênio, vão atuar também no metabolismo celular e principalmente no crescimento e desenvolvimento do organismo, tá? E a calcitonina, que é também uma célula produzida lá na tireoide, ela vai atuar no nível sanguíneo de cálcio, né? Então, pessoal, o T3 e o T4, eles são muito, muito importantes, visando que há distúrbios ainda lá enquanto somos crianças, né? O T3 e o T4, eles são importantíssimos, porque eles podem causar retardo de crescimento se essa glândula apresentar algum distúrbio, que depois a gente vai verificar que é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, né? Então, eles são muitíssimo importantes e fundamentais no desenvolvimento e também no crescimento do nosso organismo, né? Aqui a imagem, então, que a prof trouxe para vocês saberem aonde fica a tireoide. Juntamente ainda na glândula, lá na nossa tireoide, nós temos as paratireoides, né? Que vão atuar diretamente na produção do hormônio paratireoidiano. Tem vezes que as palavras enrolam e não saem. Esse hormônio ele vai atuar diretamente na produção, na ativação da vitamina D, tá? Além de atuar na produção e liberação de sais de cálcio lá nos ossos, né? O cálcio que é muito importante para não deixar o osso poroso, causando talvez uma osteoporose ou enfraquecendo os ossos, né? Também atua na absorção do cálcio e do fosfato pelo sistema gastrointestinais e também lá na função renal, tá? Para vocês entenderem, estas daqui são as paratireoides, que tem essas funções específicas que a gente citou, né? A glândula tireoide, aqui em forma de H maiúsculo, e as 4 glândulas paratireoides. Outra glândula que a gente viu lá no sistema digestivo, lembra que fazem parte do sistema anexo do sistema digestivo, é o pâncreas, né? O pâncreas, então, ele é uma glândula endócrina e exócrina, né? A gente viu bem certinho a função dele lá na aula passada, se eu não me engano. Então, o pâncreas ele vai ser responsável pela regulação dos níveis de açúcar no sangue através da liberação da insulina e do glucagon, né? Além disso, a insulina diminui os níveis de açúcar no sangue quando está acima do normal, e o glucagon tem a função de aumentar os níveis de açúcar no sangue, né? Então, ele vai controlar a quantidade de açúcar que tem no nosso organismo, além de ser responsável pela produção
líquido biliar, né? Que vai fazer a digestão das gorduras, tá? Aqui está o nosso pâncreas, né? Não vou ficar me detendo muito porque a gente já viu bastante sobre ele na aula passada, né? As glândulas suprarrenais também fazem parte do sistema endócrino. Elas se localizam na parte superior de cada rim, né? Como se fossem umas abinhas dos nossos rins. Elas produzem 2 hormônios que são responsáveis pela epinefrina e noroepinefrina. O que é epinefrina? É adrenalina, né? A função deles se assemelham às funções da adrenalina, quando a gente está ofegante, né? Então, elas são responsáveis por aumentar o débito cardíaco e a frequência respiratória, fazem a dilatação dos vasos coronarianos lá no nosso coração, né? Melhora a atividade mental, aumenta a frequência respiratória e faz a elevação da taxa do metabolismo, né? Justamente porque eles são diretamente ligados com a adrenalina, né? O que a adrenalina no nosso corpo faz? Tende a acelerar o nosso organismo, né? Seja a frequência cardíaca, a frequência respiratória, faz a dilatação das pupilas para a gente enxergar melhor e ser mais ágil, né? É igual quando a gente tá correndo um cachorro, né? Que a gente fica ofegante, né? As nossas glândulas injetam adrenalina no nosso organismo para a gente ligar o modo jato, né? É mais ou menos isso, de uma forma um pouquinho engraçada, para que vocês consigam entender e associar algumas coisas, tá, pessoal? Então, as suprarrenais, elas estão relacionadas, né, a norepinefrina e a epinefrina, ou seja, elas vão fazer com que haja um aumento da estimulação do nosso organismo, tá? Aqui estão as glândulas suprarrenais. São 2, né? Os nossos rins aqui. E aqui estão as glândulas suprarrenais logo acima do rim. Também fazem parte do sistema endócrino as gônadas. O que são as gônadas? Os ovários e os testículos, né? As gônadas, então, são formadas pelos órgãos sexuais femininos e masculinos. Classificam em células mistas por produzir hormônios sexuais e células sexuais também, que são os gametas, né? Então, os testículos e os ovários são as gônadas, que são as glândulas do nosso sistema endócrino, responsáveis, né, os nossos órgãos sexuais. Os testículos, então, responsáveis pela produção e secreção da testosterona, que é o hormônio masculino, né, que dá a função da masculinidade, controla o desenvolvimento e a função dos órgãos secundários masculinos, né. Os ovários são responsáveis pela produção dos hormônios femininos, né, o estrogênio e a progesterona, que também são produzidos aonde? Lembra que a prof falou bem no comecinho? A testosterona, o estrogênio, a progesterona, lá na nossa hipófise, né? Lá os 7 hormônios produzidos. Os ovários, então, responsáveis também pelo desenvolvimento da função dos órgãos sexuais secundários femininos, alterações menstruais, regulação do impulso sexual, desejo sexual, né? Desenvolvimento dos caráteres femininos, né? Desenvolvimento da feminilidade, os traços femininos, né? Assim como os testículos também são responsáveis pelo desenvolvimento dos traços masculinos, né? Aqui a prof trouxe só uma imagem para ilustrar os ovários e os testículos, né? Certo, pessoal? Uma forma bem rapidinha para a gente não ficar se adentrando muito também, mas para que vocês saibam as glândulas e as suas funções, tá? Vamos falar de algumas patologias relacionadas ao sistema endócrino, então. O hipertireoidismo e o hipotireoidismo, eles afetam qual glândula que a prof falou anteriormente? A tireoide, né? Então,
O hipertireoidismo é uma condição na qual a glândula tireoide é hiperativada e produz excesso os hormônios tireoidianos. Então, hiper, tudo que é hiper é mais, né? Tudo que é hiper é acima. Quais os sinais e sintomas que o paciente apresenta quando ele tem hipertireoidismo? Então, sensação de calor, sudorese intensa, sempre fadigado, taquicardia. São pacientes que geralmente vão ser magros por apresentar sempre uma perda de peso, tremores, diarreia, infertilidade é a principal não, mas a pior complicação do hipertireoidismo, além de irregularidade no ciclo menstrual. Então, aquelas pacientes, claro, descartando outras patologias do sistema reprodutor, mas que apresentam um ciclo menstrual irregular, deve-se avaliar a possibilidade de hipertireoidismo, tá? Geralmente os ginecologistas pedem quando descartado, por exemplo, ovário policístico, endometriose, aí os médicos partem para distúrbios endócrinos, né? Para investigação de possíveis distúrbios endócrinos, tanto na infertilidade quanto naquelas pacientes que apresentam irregularidade do ciclo menstrual. Qual é o tratamento? Medicamentoso, né? E radioterapia com iodo, né? Iodoterapia, que se chama, a aplicação do iodo, para que se desfaça essa disfunção da glândula tireoide, né? O hipotireoidismo, né, é ao contrário, então, do hipertireoidismo. O hipo significa que tem pouco hormônio, né? Que o hormônio lá na tireoide, o T3 e o T4, está sendo produzido em baixa quantidade, né? Então, é uma doença, a doença mais comum da tireoide, né? É o hipotireoidismo, muito mais que o hipertireoidismo. Ocorre mais frequentemente em mulheres e pessoas com mais de 60 anos de idade, né? E tende a se repetir entre os membros da família, então pode ser genética. Aqui uma imagem ilustrativa, né? O hipotireoidismo é tireoide diminuída, ou seja, a função tireoidiana diminuída, né? Geralmente essa pessoa vai ter o cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera, né? Já o hipertireoidismo, desculpa, vai ser um aumento anormal da produção dos hormônios da tireoide, né? Essa paciente vai apresentar olhos salientes, né? Quem tem uma característica do paciente com hipertireoidismo, ele vai ter os olhos bem saltados, assim, não diria saltados, mas parece que eles estão fora da órbita, sabe? Maiores, num tamanho maior. Outra característica também que é bastante significativa antigamente vocês devem já ter ouvido os pais ou os avós de vocês falarem do papo ou do papinho, doença do papo, alguma coisa nesse sentido. Porque o hipertireoidismo, ele causa um aumento, como ele causa um aumento da glândula e fica nessa região, vai ter uma saliência no pescoço, né? Aqui a imagem bem ilustrativa, mas traz pra gente ver. Então faz o tratamento com iodoterapia para fazer a redução dessa glândula, né? Diminuir a produção desses hormônios nessa glândula, tá? E além disso, as pessoas vão ser bem magras, os pacientes acometidos por esta patologia, tá? O diabetes mellitus, né? A nossa queridíssima diabetes, então, também é um distúrbio endócrino. É uma doença em que a quantidade do açúcar no sangue está elevada, né? Vocês já devem ter estudado sobre a diabetes lá em saúde pública também. Mas nunca é demais falar mais um pouquinho sobre ela, né? Então, a diabetes é uma doença do metabolismo da glicose, né? Causada pela falta ou má absorção da insulina, ou seja, quando a insulina não está sendo absorvida pelas células lá na corrente sanguínea, né?
Além disso, o hormônio produzido, a insulina, no caso, é o hormônio que o pâncreas produz, lembra que a gente viu? Então, se houver algum distúrbio na produção da insulina, o paciente pode se tornar diabético, né? A função principal, então, da insulina é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia, a fim de que sejam aproveitadas por todas as células. Por que a glicose, quando o paciente é diabético, ele vai ter muita glicose, muito açúcar circulando no sangue. Por quê? Porque para a glicose, para o açúcar ser absorvido pelas células do nosso corpo e ser degradado, ser quebrado em energia que as nossas células precisam para trabalhar, por exemplo, energia para o nosso músculo conseguir se estender e se contrair, ela precisa da insulina, senão essa célula de glicose não entra essa partícula de glicose não entra na célula, ela fica ali na corrente sanguínea e fica em excesso. Isso se deve ao que? A baixa produção de insulina ou ainda a escassez total de insulina na corrente sanguínea, né? Então, a ausência total ou parcial desse hormônio, no caso a insulina, vai interferir não só na queima do açúcar ou na degradação da glicose para que consiga adentrar a célula, né? Mas também na transformação de outras substâncias, como a proteína e as gorduras. Então, o paciente com diabetes, quais os sinais e sintomas? Cansaço, fadiga, né? Lentidão, depressão, sensação de frio, aumento de pelos, pele e cabelo secos, constipação, irregularidade menstrual. O que mais que o paciente diabético apresenta? Geralmente tem obesidade associada, né? O que mais que a gente pode citar? Perda das sensibilidades nas extremidades, é um sintoma bem característico do paciente diabético. Então, a diabetes ela se divide em tipo 1 e tipo 2, né? A tipo 1 é quando o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, né? A instalação da doença ocorre mais na infância e na adolescente. O diabetes tipo 1, sempre, pessoal, quem vai ser acometido são as crianças e os adolescentes. E não é difícil utilizar a medicação oral. Esse paciente já vai se tornar insulino dependente, ou seja, ele vai precisar aplicação de insulina diariamente, tá? E a diabetes tipo 2, então, é quando as células são resistentes à ação da insulina. Geralmente em pacientes idosos com alguma outra comorbidade associada, como obesidade, hipertensão, cardiopatas, né? E muitas vezes os pacientes são sim insulino dependentes, mas algumas vezes com medicação via oral já consegue regularizar a diabetes, né? Temos ainda o que mais? A diabetes gestacional, que é aquela gestante que não é diabética, que os seus níveis de glicemia, de glicose, estão sempre dentro da normalidade, mas que durante a gravidez iniciou com aumento da glicemia, né? Isso pode ser uma disfunção hormonal causado justamente pela gestação e deve ser tratada durante a gestação e quando o bebê nasce, muitas vezes os níveis de glicose se normalizam automaticamente, né? E a outras vezes essa paciente se torna então uma diabética crônica, levando essa doença para o resto da vida, né? Os tipos de insulina. Nós temos a insulina regular e a insulina NPH. A insulina regular, ela tem ação rápida, ou seja, o paciente aplica e ela já age, né?
Então, ela permanece no corpo cerca de 6 a 8 horas. A insulina regular é aquela que a gente faz, por exemplo, lá no postinho de saúde ou lá no hospital, quando o paciente apresenta um pico de hiperglicemia, tá com a glicemia lá em cima, né? 300, 400 ou 280, digamos assim. E a insulina NPH, aquela que tem um efeito mais lento, tem uma ação mais prolongada, ela vai começar o seu início de ação, vai começar a agir mais ou menos 1 hora e meia depois da aplicação. Então, essa insulina NPH é aquela que o paciente faz lá no domicílio, né? É aquela que o paciente mesmo se aplica, né? Ela fica mais ou menos de 4 a 12 horas, o efeito máximo dela começa, né? E fica mais ou menos 24 horas no organismo do paciente. Muitas vezes, quando é um paciente com uma patologia exacerbada, com uma diabetes descompensada, os doutores, os médicos, eles intercalam, né? Eles associam as duas insulinas, a NPH e a regular, tá? Além da insulina, nós temos os antidiabéticos orais, né? Os hipoglicemiantes orais, né? Ajudam auxiliam então no controle glicêmico, né? Para pacientes com diabetes tipo 2, porque o tipo 1 é apenas insulino dependentes, né? Só regulam a diabetes, só regulam o nível de glicose no sangue com a aplicação da insulina. Os diabetes tipo 1, que é aquele lá da infância e da juventude, né? Os hipoglicemiantes orais, geralmente eles são tomados 1 ou 2 vezes ao dia, quando é de forma mais severa, até 3 vezes ao dia, né? Quais os locais da aplicação de insulina, pessoal? Ao redor do umbigo, né? No nosso abdômen, geralmente uns 3 dedos, digamos que aqui é o nosso umbigo. Uns 3 dedos nas laterais, né? Do umbigo do paciente. Por quê? Porque a região umbilical ela é muito vascularizada e a insulina ela é aplicada subcutânea, né? Então, se a gente aplicar muito próximo do umbigo, a gente pode causar hematomas no paciente por atingir um vaso, ou muitas vezes acabar aplicando a insulina ainda num vaso, né? Num capilar e aplicar de forma endovenosa. Então, isso é bem importante, vocês tomem bastante cuidado. Na região do braço, na região posterior do braço, próximo ao músculo deltóide, né, na região posterior, bilateral, tanto no direito quanto no esquerdo, também na região lateral das nossas coxas, né, e próximo das nádegas, não aonde a gente aplica a intramuscular, né, mas um pouco mais acima, onde começa aquela parte das gordurinhas, né? Além da hiperglicemia, nós temos a hipoglicemia, né? A hipoglicemia, então, ao contrário da hiperglicemia, é quando a glicose está muito baixa no nosso sangue, né? Geralmente abaixo de 70. Ela pode ser decorrente do uso excessivo de insulina, por exemplo, um paciente que tem hiperglicemia, que faz uso de insulina, utilizou muita insulina ou uma dose maior do que a recomendada pelo médico e fez uma hipoglicemia. A hipoglicemia ela pode se exacerbar e causar até o coma desse paciente, né? Fazer um coma hipoglicêmico que a gente chama. Hábitos alimentares também podem causar hipoglicemia, tempos muito prolongados sem se alimentar, atividade física por um tempo muito prolongado também pode causar hipoglicemia. A hipoglicemia, então, em situações extremas, pode levar à perda da consciência, né, que é o caso do coma, que a prof falou. Também pode desencadear crises convulsivas, sendo muito graves e requerendo medidas imediatas.
frequentemente, no serviço de APH, né, atendimento pré-hospitalar que eu trabalho no SAMU, nós atendemos pacientes que convulsionam, pacientes diabéticos que fazem uso de insulina e utilizam em doses alteradas e fazem crise convulsivas, inclusive por apresentar uma hipoglicemia de 30, de 35. Então, são pacientes que têm sérios riscos de ter danos neurológicos, né? Então, a gente tem que intervir imediatamente com esses pacientes, né? Funcionar um acesso venoso e fazer glicose endovenosa imediatamente nesses pacientes, né? Porque senão a tendência é só piorar o estado de saúde deles, muitas vezes vindo até um coma ou a morte, né? Se o paciente entrar em hipoglicemia e não for revertido, esse paciente pode ir a óbito, né? Quais os sinais e sintomas, então, da hipoglicemia? Náuseas, vômito, sonolência, muita sonolência, confusão mental. Esse paciente vai ficar bem confuso, algumas vezes agressivo, inclusive. Vai ter alteração do humor, cefaleia, que é dor de cabeça. O hálito desse paciente geralmente vai estar bem cetônico, igual vocês pegarem uma maçã que está em estado de putrefação, né, uma maçã podre. Vai relatar para vocês quando for uma hipoglicemia leve, boca seca, visão turva, não vai enxergar direito, né? E além de apresentar taquipneia, né? Como que a gente vai fazer o diagnóstico desse paciente? Glicemia capilar, né? O HGT. É o único jeito da gente diagnosticar se esse paciente está com hipoglicemia ou hiperglicemia, né? Tratamento, então, administração de glicose hipertônica, né? 50%, 25%, ou ainda solução glicosada ou solução de glicose a 5%. Vai depender da prescrição médica, tá? Mas infundir glicose endovenosa é o tratamento para a hipoglicemia. O que é a cetoacidose diabética, pessoal? Então, é uma complicação aguda grave, potencialmente mortal, uma vez que a doença gera condições desfavoráveis para a realização de processos químicos pelo organismo. A cetoacidose diabética ocorre quando há falta de insulina, né? Quando não tem insulina e o corpo não consegue usar a glicose como fonte de energia. Ou seja, o paciente está apresentando uma hiperglicemia, mas ele tem muita glicose na corrente sanguínea, mas devido à falta de insulina, que é a partícula que vai se grudar lá na glicose para ela entrar dentro da célula e aí ser quebrada e ser transformada em energia, essa insulina não existe. Então a célula não vai para dentro da célula. A célula não vai para dentro da célula, vocês viram isso? A glicose não vai para dentro da célula, ficando só na corrente sanguínea, então o corpo não tem mais energia para trabalhar, né? Então, uma das alternativas que o nosso organismo encontra é utilizar os estoques de gordura do nosso corpo para obter a energia que lhes falta. Porém, o resultado final desse processo leva ao acúmulo dos chamados corpos cetônicos, né, que são substâncias tóxicas, substâncias que deixam o sangue muito ácido. Dessa forma, o pH fica muito mais baixo que o normal, né? Essa acidez é extremamente desfavorável para o nosso organismo, porque a maioria das reações químicas que ocorrem no nosso organismo, né, a cada segundo, fazem com que as nossas células dependam de uma faixa muito estreita de pH, ou seja, o grau de acidez não pode variar muito. Então, fazendo com que o nosso organismo fique muito ácido, é extremamente desfavorável para realizar as funções metabólicas do nosso corpo. Como que se faz o diagnóstico? Avaliação clínica, exames laboratoriais, né, de sangue, de urina, para ajudar na confirmação
dessa acidez do nosso pH, né? O tratamento, então, é hospitalar, que vai desde a administração de insulina para controlar, né? Fazer com que o nosso corpo pare de usar esse estoque de gordura que há no nosso organismo e passe a utilizar a glicose circulante, já que agora a insulina vai estar presente para a glicose entrar na célula, né? Também hidratação endovenosa, porque o paciente vai desidratar, vai ficar emagrecido, né? E também vai fazer a correção das alterações dos íons, né? Sódio, potássio, fosfato, né? Os eletrólitos do nosso organismo, né? Outra disfunção, outra patologia, eu chamaria, que também é causado por uma disfunção endócrina, é o pé diabético, né? O próprio nome já diz, pé diabético. É uma complicação da diabetes, né? Da hiperglicemia. Por quê? Lembra que a prof falou que o paciente diabético, ele não sente, ele não tem mais sensibilidade nas extremidades, né? Então, principalmente nas extremidades dos membros inferiores. Como ele não sente, esse paciente diabético, ele acaba machucando o pé e não vendo. Quando ele vai conseguir perceber que ele tem uma lesão, já está uma ferida profunda. E o principal problema do pé diabético é que por fora só tem uma feridinha, vale mal um sinalzinho. E aí começa a fazer o curativo, começa a desbridar, tá? Uma ferida desse tamanho internamente, né? Então, o aparecimento dessas lesões se devem, juntamente à perda da sensibilidade das extremidades, também se deve à circulação sanguínea, que é defeituosa, né? Devido aos altos níveis de glicose, né? Ou da descompensação dos níveis de glicose no nosso organismo, uma hora tá baixo, outra hora tá alto. Então, qualquer ferimento nos pés dos pacientes diabéticos, eles devem ser tratados rapidamente, né? Para que evite-se alguma lesão maior. Aqui tem algumas complicações de pacientes diabéticos e chega a casos de ter que amputar. Eu acompanhei por muito tempo, na época que eu trabalhava no posto de saúde ainda, um senhor de 60 e poucos anos, ele era diabético, ele tinha diabetes bem descompensada e ele iniciou com uma lesãozinha, gente, não dava 1 centímetro. Nessa região aqui do primeiro dedo do pé. Mínima. Um dia ele veio no posto, ele falou que estava doendo e que ele sentia que tinha uma casquinha ali, mas ele não conseguia tirar. Já tinha um iniciozinho de necrose. Quando a gente foi desbridar, foi retirar essa necrose para conseguir fazer com que a pomada agisse, tinha uma lesão que pegava quase o dedo inteiro dele. E não cicatrizava, ela ficava pequenininha assim e do nada abria de novo. Então, o paciente tem que ter um extremo cuidado com os pés, pacientes diabéticos. Usar calçados confortáveis, meia, geralmente calçados que ficam extremamente macios, sem costura, sem dobra, sem nada. Isso tudo é orientado naquelas reuniões lá da saúde coletiva, né, lá do postinho de saúde, nas reuniões dos pacientes diabéticos, aqueles grupos diabéticos que tem, né. Mas é muito importante vocês terem em mente que a diabetes pode causar um pé diabético e levar à amputação do membro. Esse paciente em questão que eu estava falando para vocês chegou ao ponto que ele teve que amputar o primeiro dedo do pé. Eu não lembro qual dos pés que era, mas ele teve que amputar. E da mesma forma que a lesão, a ferida demorava para cicatrizar, a sutura também demorou uma eternidade para cicatrizar. Depois deu decência de sutura, enfim, era um paciente que tinha uma higiene, que se cuidava, mas o pé diabético é uma complicação bem séria, porque a circulação sanguínea está diminuída, então a oxigenação das células, a regeneração das células é diminuída, então automaticamente a cicatrização também vai ser, tá? Quais os valores normais de glicose em jejum? De 70 a 99.
se vocês realizarem um HGT no paciente e em jejum e estiver menor que 70, esse paciente está com uma hipoglicemia. Se estiver maior que 99, esse paciente está com uma hiperglicemia, ou seja, um paciente possivelmente diabético. A glicose após as refeições, ou seja, a glicose pós-prandial, que a gente chama, o mínimo dela é 70 e o máximo é 145. Certo, pessoal? Isso aqui é muito importante vocês saberem, tá? Porque HGT é função do técnico de enfermagem. Lá na avaliação dos sinais vitais, vai realizar HGT nos pacientes, tá bom? O mais importante que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Estudem, voltem, releiam, leiam novamente, olhem os slides, assistam, se for preciso, de novo a videoaula, tá? A prof vai deixar, então, as questões para vocês responder. Não tem trabalho para entregar na aula de hoje, tá bom? Até a próxima, galera. Tchau!